pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. Feliz Ano Novo! Estamos começando o nosso ano com um pouco de chuva, né? Mas o calor aqui dentro é sempre grande. Bom, o nosso convidado, ele dispensa qualquer apresentação. Além de ter sido um dos maiores políticos da história de Avaré, ele deixou sua marca muito importante, fez um trabalho maravilhoso na política. Ele é um excelente médico, ele é ortopedista, ele é atleta e ele tem uma das coisas também que são fantásticas. Ele é torcedor de São Paulo. Nós estamos treinando, esperando logo nossa entrevista acabar, porque hoje tem jogo, né, doutor Miguel? Exatamente. Hoje tem jogo do São Paulo. Estreia do Rogério Ceni. Estreia do Rogério Ceni. Nosso diretor ali já ficou bravo, viu? Que 2017 seja melhor que 2016. Doutor Miguel, super bem-vindo ao do Vale Saúde. A família do Vale TV te agradece, né? Sempre que a gente pede, solicita, você já está virando nosso sócio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, Sônia, eu agradeço. Realmente a do Vale faz um belíssimo trabalho em Avaré. E você, parabéns pelo seu programa. Obrigada. Que desde agosto vem fazendo um grande sucesso. Obrigada. Doutor Miguel, ou Miguel, né? É mais fácil. Mais fácil. Miguel, a gente vê que chega nessa época do ano, as pessoas elas começam a fazer atividades físicas, né, que a gente chama dos atletas de verão, né? Assim, tá de férias, aí eu vou passar férias em algum lugar, eu já vou fazer corrida todo dia, vou entrar numa academia, e a gente vê os riscos que essas pessoas podem correr, né? O que você, como ortopedista, o que você fala para a gente, assim, dessas pessoas que treinam sem uma orientação com um profissional adequado? Bom, a gente sempre deve iniciar pensando que uma pessoa que vá fazer alguma atividade esportiva, ela deve ter algum parecer médico para que ela possa desenvolver a atividade que ela está propensa. Realmente, nessa época de verão, aumentam muito os frequentadores de academia, também as pessoas que pensam em ter um melhor corpo até para ir numa praia, enfim. E a gente recomenda que realmente se prepare adequadamente com um exame médico, procure um profissional da educação física adequado para que ela possa desenvolver um trabalho sem riscos maiores, não só para a parte musculoesquelética e articular, mas principalmente pela parte cardíaca, que muitas vezes as pessoas começam a fazer uma atividade física sem a condição física adequada. Miguel, a do Vale Saúde está querendo lançar um desafio para as pessoas que nos assistem. Todo ano, quando tem essa transição de passagem de ano, a gente sempre fala, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E esse ano, ou a maior parte das pessoas sempre falam assim, esse ano eu vou fazer uma atividade física. Né? Então a gente quer que realmente as pessoas cumpram esse desafio, né? Essa promessa, que façam algum exercício, da importância que é o exercício. Nas nossas entrevistas anteriores, todos os profissionais que vieram aqui, de alguma maneira, eles falaram da importância do exercício físico. Para a ortopedia, qual a importância do exercício físico? Você como médico? Bom, o exercício físico ele é fundamental para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa saúde. Dentro da ortopedia, a gente recomenda que as pessoas façam, desde jovens até de crianças, atividades físicas, porque isso faz com que tenham uma melhor musculatura, uma melhor formação dos ossos e uma melhor articulação, de maneira com que uma pessoa que comece sempre a praticar um esporte, uma atividade física, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E a gente recomenda as atividades físicas para todas as idades. Eu sempre digo a algumas mulheres que nos procuram para consultar com o problema da osteoporose, que não existe tratamento de osteoporose
sem o sol e sem alimentação e principalmente atividade física. Quando vem alguma pessoa de mais idade que se recupera de alguma dor, por exemplo, uma dor lombar, a gente recomenda que inicie uma atividade física para que ela tenha um fortalecimento músculo-esquelético. Então, a atividade física, ela está indicada em todas as faixas etárias. E a gente recomenda que as pessoas comecem, mesmo bastante jovens, para que tenham um futuro muito melhor na parte músculo-esquelética. A partir de que idade, existem alguns tipos de exercícios próprios para crianças, para jovens, ou uma criança pequena pode fazer o que ela, por exemplo, uma musculação, pode? Não, não pode. Tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada a idade. E principalmente hoje, com esse volume enorme das academias, a gente recomenda que tanto os meninos quanto as meninas comecem a parte de musculação a partir dos 15 anos, que é quando os joelhos terminam o seu crescimento. Então, é contraindicado uma atividade de musculação para uma criança de 10, 11, 12 anos. Não é contraindicado uma atividade aeróbica, não é contraindicado uma natação, não é contraindicado um exercício de caminhadas, de bicicletas e de qualquer outro tipo de atividade física que não exerça carga sobre as articulações dos membros inferiores. Principalmente as academias, que quando eu faço um exame para alguém frequentar uma academia e não tem 15 anos, eu coloco a observação 12, 13, 14 anos para que se respeite a faixa etária. Uma criança pequena, ela pode ter, assim, hoje está muito na moda as lutas marciais, né? Indicado? Olha, eu tenho alguma resistência em relação a alguns tipos de atividade, principalmente porque a gente vê traumas, porque muitas crianças não dosam como deveriam fazer. Todos os esportes são indicados, porém eles devem respeitar muito a faixa etária e a condição física de quem inicia. Miguel, além do atleta de verão, a gente tem os atletas de final de semana, né? E pior, a gente ainda tem aqueles atletas que eles ficam assim, um período, eles param, eles tinham uma atividade frequente, aí eles param completamente e voltam achando que eles têm o mesmo condicionamento quando eles treinavam anteriormente. O problema de riscos de lesões são muito maiores, né? Muito maiores. Os atletas de finais de semana são os que mais correm riscos em todos os setores, desde o cardíaco ao músculo esquelético ao articular, porque ele não se prepara, ele não tem um condicionamento físico adequado, ele não tem aquela periodicidade que é necessária para que o organismo faça uma atividade física. Normalmente ele entra para praticar um esporte, principalmente futebol, sem um aquecimento adequado também, ele não alonga no final da sua atividade, então a gente vê muito nos consultórios, nos pronto-socorro, na Santa Casa, os atletas de final de semana com lesões até graves. Até graves, não é? Também aquele atleta que já foi um atleta, ele deve respeitar novamente a sua atividade desde o início. Ele não deve imaginar, e às vezes isso acontece, que ele para e depois de um tempo ele volta com a mesma intensidade que ele praticava o esporte anteriormente. Por isso que a gente diz que toda atividade esportiva ela deve ser precedida de uma orientação médica e com profissionais adequados. Isso é muito importante, né? Porque hoje a gente vê muito, se você está conversando, eu não sei nem se no seu consultório isso aparece às vezes, mas a pessoa falando assim, menina, eu peguei um treino na internet que é fantástico, em 15 dias a gente ganha músculo, é uma coisa que não tem nenhuma orientação, tem até o nome de um profissional que criou esse programa, mas ele não tem um acompanhamento, né? Adequado. Isso é contraindicado, não é?
E acontece muito, Sim. não é? Você vê pessoas na frente da televisão fazendo sequências que tem nos programas, não é? Bom, eu acho contraindicado, não é? Eu acho isso extremamente perigoso, porque pode levar a lesões e ao desconforto que a pessoa vem a ter por uma iniciativa sem uma orientação completa. Inclusive impossibilitando de que essa pessoa possa até ter, né, futuramente, não consiga mais fazer uma atividade física, né? Porque pode ter lesões, não é? Ela pode ter rupturas musculares, ela pode pegar peso de maneira inadequada, não é? A gente vê muitos problemas de coluna que as pessoas pegam peso de maneira inadequada. Não tem nem a postura, né? Não tem ela nem vai pegar o peso, ela se apoia na coluna de uma maneira que ela com força. os membros inferiores esticados, não distribuindo o peso entre a perna, a coxa, o quadril e a coluna lombar. A perna, a coxa, o quadril e a lombar. certo. Quando você vai pegar algum peso no chão, você deve fletir os joelhos para aliviar o peso da coluna lombar. Porque senão você joga toda a pressão sobre a coluna lombar. Quando você faz isso, você pega corretamente um peso do chão. Você distribui, né? Sim, até mães que vão pegar uma criança, a gente recomenda que elas façam a flexão dos joelhos para que com o impulso dos pés, da perna, das coxas e do quadril, ela levante essa criança, tirando o peso que às vezes ela joga na lombar. É muito comum você ver uma pessoa que chega no consultório e diz, eu fui pegar um peso e travei, porque ela pega de maneira inadequada. Você fez um comentário que eu acho bastante importante, o aquecimento e alongamento. Muitos atletas, muitas pessoas que praticam atividade física, geralmente elas falam assim, não precisa fazer aquecimento, não precisa fazer alongamento. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Não existe nenhuma atividade física que você faça sem um aquecimento prévio. Não existe. Tudo que você fizer sem um aquecimento adequado, você está se prejudicando. E principalmente, quando você termina a sua atividade, você deve alongar todos os músculos do seu corpo, começando desde a cintura escapular, que é os ombros, a coluna cervical, até o tendão de Aquiles. Você deve alongar. Com isso, você previne lesões de uma maneira extremamente importante e grande. Então, o aquecimento prévio e o alongamento posterior a qualquer atividade, ele é fundamental para que você preserve a tua saúde física. E também é muito importante a gente respeitar a recuperação do organismo, né? Porque, por exemplo, essa molecada, principalmente os meninos, eles querem os braços enormes e as meninas as pernas enormes, né? Então, eu treino todo dia braço, eu treino os meninos, até levar a estafa. Isso também, ele vai funcionar ao contrário, né? Sim, porque ele pode levar uma fadiga muscular, ele pode levar a rupturas musculares. E aí é uma coisa que eu sempre oriento as pessoas que me procuram. Você deve, quando quer mexer com peso, e hoje é moda, começar gradativamente. Não começar com muito peso, que você pode forçar os seus músculos e as suas articulações de uma maneira que eles não estão preparados. Então aí é que um bom orientador, um fisicultor, um bom professor de educação física deve estar presente para que a pessoa desenvolva então essa musculatura como ele gostaria que fosse. Você é um atleta, né? A gente fala, uma vez atleta, sempre atleta, né? E você já teve alguma lesão alguma vez? Sim, tive. Eu tive uma lesão séria com 22 anos jogando futebol. 22. Jovem? Jovem. Na faculdade e acabei operando os meniscos. Na época, o que eu fiz hoje seria totalmente inconcebível, mas era o que se fazia na época. Tirei os 2 meniscos numa cirurgia. E isso me custou caro. Com o tempo, acabei desenvolvendo uma artrose precoce nos joelhos, e num principalmente,
que me levou hoje a ter que substituir a minha articulação por uma prótese total em função da dor que a artrose acabou desenvolvendo devido a uma lesão que na época eu tive e daí eu não me preparei adequadamente num tempo, mas com o tempo, com a idade, vem a artrose, vem o envelhecimento, não é? Eu sempre digo, né, a gente tem ruga, a gente tem cabelo branco e você envelhece também por dentro, não é? Então eu tive uma lesão jogando futebol, mas isso não me impediu de jogar outros esportes. Existem várias lesões, né, causadas por exercícios inadequados, sem orientação. A gente queria que você falasse, mas a gente vai fazer um intervalo bem pequenininho e a gente já volta para você continuar, tá bom? Tudo bem. Gente, espera aí que tem bastante coisa. Até mais.